de envolvimento, Ele é pastor. ao ponto de as pessoas gostarem tanto de mim, mas gostarem tanto de mim, que além de se batizarem, elas trazem mais gente para ser batizada. A primeira coisa que a gente tem que fazer com quem a gente estuda a Bíblia é fazer com que a pessoa goste da gente. E para gostar da gente, a pessoa precisa se envolver em algumas circunstâncias. Vou mostrar para vocês. Olha, tudo que a gente falar com vocês é para a missão Caleb e para a Semana Santa, tá bom? Beleza? Combinados? Caleb e Semana Santa. Depois eu vou falar mais sobre isso. Vai pegar nossa camisa. Primeira coisa que a gente tem que fazer com uma pessoa com quem a gente estuda a Bíblia. Você tem que ter conexão o quê? Conexão o quê? Emocional. Existem 26 diferentes emoções que nós sentimos, que nós expressamos. A gente conhece poucas delas. A gente conhece o medo, a gente conhece a alegria, a gente conhece a tristeza, a gente conhece o nojo, mas existem outros tipos de emoções. Uma delas, por exemplo, nostalgia. Você sabe o que é nostalgia? Pastor, cadê nossas camisas? Essa mulher aí, essa gata, é minha mãe. 60 anos de idade. Eu e meus irmãos nos juntamos e comemoramos o aniversário da minha mãe. Pagamos a festa, tinha umas 200 pessoas na festa. No final, a minha mãe chegou para a gente e falou assim: muito obrigado. É a primeira vez em 60 anos que alguém faz um bolo de aniversário para mim. Pode ser que... Minha mãe perdeu o pai dela quando tinha 2 anos de idade. Ele saiu de casa e foi morar com outro homem. Por ser alcoólatra, ele morreu quando a minha mãe tinha 4 anos de idade. Ela foi morar com aquele que eu conheci como meu avô. Ele já tinha 8 filhos do primeiro casamento. Com a minha avó, ele teve outros 7 filhos. E a minha mãe estudou até a 3ª série, mas teve que deixar de estudar para cuidar dos seus irmãos. Aos 23 anos de idade, ela trabalhava em um restaurante da Superbom. Saía de casa às 5 horas da manhã e ela passava sobre um córrego que tinha um negócio chamado pinguela. Já ouviram falar isso aí? Já. É uma madeira, um tronco de árvore que fica sobre o córrego e as pessoas atravessam o córrego. E antes de atravessar, um marginal correu atrás dela. Ela escorregou, caiu na altura de uns 10 metros. Minha mãe tem 17 parafusos no joelho esquerdo. Ela nunca mais pôde dobrar o joelho esquerdo. Depois disso, ela foi abandonada por meu pai. Sozinha teve que educar 3 filhos, recebendo um salário mínimo de aposentadoria, numa região bem marginalizada, metropolitana de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, onde a gente tem 5 presídios. Os meus melhores amigos, os únicos 2 que existem, que estão vivos, de onde você surgiu, do que Deus te livrou. Quando eu conto parte da minha história para as pessoas, elas olhando para mim, só conseguem ter certeza de que Deus tem grandes planos na vida do ser humano. Porque eu era um projeto falido, improvável. Todos os meus amigos praticamente morreram por causa das drogas, do tráfico. Amigos meus mataram amigos meus. E Deus me preservou ao ponto de hoje eu poder olhar nos olhos de alguém e falar assim: Deus tem grandes planos para você, porque Ele realizou os planos dele na minha vida. Amém. Quando alguém conhece a minha história com Deus, a pessoa não tem dúvida de que o mesmo Deus que passou pela vida de alguém com tantas impossibilidades vai fazer um grande projeto na vida deles também. Então, quando eu estudo a Bíblia com as pessoas, para que elas comecem a gostar de mim, eu permito que elas saibam quem eu sou, qual é a minha história, de onde eu vim. Quando um ganhador de almas não conta a sua história para a pessoa com quem ele estuda a Bíblia, você está impossibilitando aquela pessoa de ter confiança profunda em você. E se ela não confiar em você, ela não vai repetir o que você está fazendo. E aí, como eu dou estudos bíblicos, contando histórias. Nos primeiros 5 minutos dos meus estudos, eu conto numa semana a minha história, na outra semana a pessoa com quem eu estou estudando a Bíblia conta a história dela. Por exemplo, a Joselma. Eu tive a alegria de batizar a Joselma. Mas quando eu conheci a Joselma, ela veio de uma outra cidade do Paraná para Minas Gerais
E aí eu perguntei para Joselma assim, o que foi que motivou você a vir para cá, a morar aqui? Como tem sido a sua rotina desde que a gente começou os estudos? E aí a Joselma começou a me contar a história de vida dela. E ela contava a história e derramava lágrimas. E à medida que ela contava a história e derramava lágrimas, eu ia descobrindo algumas brechas que me dariam condições de fazer os apelos. Algumas brechas que me dariam condições de fazer apelo. E mesmo a Joselma, sendo esposa de um executivo de uma multinacional, ela não trabalhava, era uma advogada, mas não trabalhava fora. E eu comecei a perceber pela história dela que eu precisava ganhar o coração do marido dela para que ela tomasse a decisão. E aí, para ganhar o coração do marido dela, eu descobri que ele amava jogar basquete. Então eu teria que jogar basquete com ele. Eu não sei jogar nada. E ele, por saber que eu não sabia jogar nada, me ensinou a jogar basquete. Eu continuo não sabendo. Porque eu só estava jogando para ganhar o coração dele. E eu ganhei o coração dele. Batizei a esposa, o filho. E se Deus quiser, no início do ano que vem, eu vou ao Paraná para batizar também. Amém. Você precisa contar histórias e permitir que a pessoa compartilhe com você a história de vida delas. Aqui está o Fábio e está a esposa dele, a Fabiana. Fábio e Fabiana. Cleito e Fabiana. E aí, o que acontece? Quando eu conheci esses dois, para dar estudo bíblico para eles, eu perguntei, mas de onde é a família de vocês? E aí me contaram a história da família. E todo mundo, quando conta história de família, se emociona. Fala além daquilo que a gente precisa, que a gente perguntou. E quando começaram a contar a história deles para mim, eu descobri que o Cleiton, ele já guardava o sábado, porque ele leu na Bíblia que o sábado era o dia do Senhor. Ele só não sabia que existia uma igreja que também guardava o sábado. A Fabiana, ela já frequentava uma outra igreja, batista, e ela já havia sido batizada. Quando eu estudei a Bíblia com ele sobre o batismo, o Cleiton, muito emocional, ele falou assim, pastor, eu quero me batizar. A Fabiana falou assim, pastor, eu não vou me batizar, porque eu já sou batizada. Quando ela falou assim, eu descobri que era ela que mandava no relacionamento. E aí você tem que saber, quando está dando estudo bíblico, se aquela pessoa está relacionada a alguém que vai impossibilitar ela de se batizar. Um marido, às vezes até um filho, pode impossibilitar alguém de se batizar. Você tem que descobrir na história da pessoa quem exerce a maior influência sobre a vida da pessoa para que ela tome decisão. Nesse caso, quando eu percebi que era a Fabiana quem decidia, eu me concentrei na Fabiana. E como eu me concentrei na Fabiana, eu falei assim, Fabiana, você é uma mulher de personalidade firme. Ela abriu um sorriso e falou, eu sou. Quando eu falei que ela era de personalidade firme, eu estava elogiando a Fabiana. Pessoas que tomam decisões, elas gostam de serem valorizadas por aquilo que elas decidem. E quando eu falei para ela que ela é uma mulher decidida, ela percebeu que eu não estava ali para convencê-la. Ela percebeu que eu não estava ali para persuadi-la. Passou o tempo, me preenchi a ficha de batismo, sexta-feira à noite. A Fabiana pegou um tabuleiro de um assado de legumes e falou assim, pastor, agora que seremos adventistas, ela faria profissão de fé. Eu não gosto de fazer profissão de fé, eu gosto de batizar a pessoa. E aí ela falou assim comigo, agora que nós vamos ser adventistas, seremos todos vegetarianos, né, pastor? Porque todo adventista é vegetariano, é isso mesmo? Todo. É isso mesmo? Não. Alguns estão falando não com muita convicção. Ela colocou um pedaço do prato do Cleiton, o Cleiton colocou na boca e mastigava como se fosse aquele estilete do Abaluz, lembra? Está horrível. E naquele momento, Deus se lembrou de algo maravilhoso. Nem todo adventista é vegetariano. Não está vendo você que não é? Eu não como carne. Eu também não. Eu falei assim, olha, eu não como carne. Mas talvez depois do batismo de vocês, os adventistas vão convidar vocês para um churrasco para comemorar. Porque nem todo adventista é vegetariano, a igreja tem essa orientação, mas as pessoas tomam suas decisões. Quando eu falei isso, o Cleiton tirou a comida da boca, jogou no prato, falou assim, louvado seja Deus. E ele me disse, porque eu não aguentaria comer isso a minha vida inteira. E aí quando ele falou isso, a Fabiana olhou para ele com um ar de depressão, de desilusão. E quando ela olhou com aquela desilusão, eu falei assim, ô, coitadinha dele, Fabiana, você vai deixar ele entrar no trem sozinho.
Quando eu falei isso, o Cleiton olhou para ele e falou assim: ô amor, se batiza comigo. Aí foi o Cleiton que fez o apelo para ela. Ele era a parte emocional do processo. Ele, sobre a Fabiana, tinha mais autoridade emocional que eu, porque nós nos conhecíamos há pouco tempo. Então eu consegui usar alguém que exercia a influência sobre o outro para juntos tomarem a decisão. Estão batizados para a honra e glória de Deus. As filhas estão batizadas e hoje ele é um colaborador da escola adventista. Amém. Você precisa permitir que a pessoa fale quem ela é para você. Não vou contar essas outras histórias porque eu preciso avançar. A gente precisa de um segundo tipo de conexão. Conexão o quê? Cultural. Isso aqui é muito importante. Porque o adventista, quando chega, ele quer que todo mundo se pareça com ele. Tem adventista que é vegetariano e o primeiro estudo é sobre ser vegetariano. Isso é um erro. Tem adventista que acha que a pessoa tem que ser uma cópia dele. Isso é um erro. A gente precisa conhecer as pessoas na realidade delas e permitir que elas tenham condições de tomarem decisão na realidade delas. E veja, o que é conexão cultural? Primeiro, comida. Aqui está a Flávia, esqueci o nome do esposo dela agora, também não se batizou. Comida em si não salva ninguém. É Jesus que salva. Nós estudamos a Bíblia por 3 vezes. É o aniversário da filhinha deles. Primeiro dia, domingo, 3 da manhã, 3 da tarde. 3 da tarde, ela é empresária, ela tinha um buffet de doces, parecia um aniversário de 15 anos, de criança, de tanto doce que tinha. Ela falou assim: pastor, é um privilégio meu receber um homem de Deus na minha casa para estudar a Bíblia comigo. E eu preparei para o Senhor. Gente, tinha tanta comida, tanto doce, só que eu havia aprendido que eu não deveria comer na casa da pessoa com quem eu estudava a Bíblia enquanto eu estudasse a Bíblia. Isso é um erro, tá? Se alguém te oferecer comida, se não for carne de porco, coma. Coma. E aí eu falei para ela assim: não vou comer, eu vim aqui só para o estudo da Bíblia. Ela chorou, derramou lágrimas. Eu mantive a minha posição. Fui embora. Na semana seguinte, quando cheguei, não tinha mais doce, não tinha comida, tinha água saborizada. Água saborizada é coisa de rico. Na minha casa, a única água saborizada era o copo que tinha gosto de cebola. E era o copo do requeijão, quando a gente tinha dinheiro para comprar requeijão, que também não é coisa de copo. Tem muita gente rica aqui, viu? Era de extrato de tomate. Mas aquela água saborizada, eu tomei e uma casinha ruim. Eu falo assim: que água horrível, mas vou tomar, né? Já frustrei o coração da mulher na semana passada. Quando terminou o estudo, eu falei assim: Flávia, semana que vem pode preparar o quanto de comida que você quiser que eu vou comer. A mulher abriu um sorriso na semana seguinte, quando eu cheguei, além de comer, eu falei: vou levar para minha mãe. Ela abriu um sorriso maior e me deu tapaué. Vocês conhecem? Conhece? É, conheço. Imagine só, se a sua mulher te mata por causa do Quali, do pote da Quali, imagine o pote da Tupperware. E ela falou assim: pastor, esse pote é seu. Uau! Tudo porque eu falei que comeria o que ela havia feito para mim. Quando eu dou estudos bíblicos e a pessoa me oferece aquilo que ela come, desde que não entre em choque com a minha filosofia bíblica de saúde, eu como. Porque comer é dizer assim para ela: eu faço parte da sua cultura. Eu aceito você como você é. Eu nem comecei um estudo bíblico, a pessoa já gosta de mim. Ela já gosta de mim. Mas aí é temeroso, viu? Outra questão importante comer, né? é saber que o estudo une e pode diferenciar. Eu não tomo café, não sei vocês, mas eu não tomo café. E eu também não tomo refrigerante. Também não. Quando eu vou à casa das pessoas, eu peço água. Água. Eu fui dar um estudo bíblico para o Egner, segunda-feira, 4 horas da tarde. Quando eu cheguei, casa pequena, um quarto, uma sala, a cozinha e o banheiro ficava na cozinha. E aí, estudando a Bíblia com o Egner, eu falei assim: Egner, eu preciso ir ao banheiro. A esposa dele havia chegado, ela não estava estudando a Bíblia com a gente. E aí, quando eu comecei a dar o estudo bíblico para o Egner, ele me deu vontade de ir ao banheiro, porque eu tomei muita água quando eu cheguei. Entrei.
Quando eu entrei, era aquele banheiro tipo ônibus que na portinha. Quando eu puxei, não tinha água. E lá de dentro eu escutei a mulher dele falando assim: eu te falei para não trazer ninguém aqui em casa, que esse nosso banheiro não estava preparado para receber ninguém. E eu lá dentro, amarelo com a camisa do Caleb. Se a pessoa tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pede para ir ao banheiro, sabe o que a pessoa pensa? Será que tem toalha? Será que tem sabonete? A pessoa fica ansiosa e preocupada, porque ela se preparou para te receber para estudar a Bíblia, e não para você entrar na rotina dela. Então, até esses detalhes fazem com que a gente respeite a cultura da pessoa, a gente consiga ser bem quisto, desejado pela pessoa. Uma outra questão importante que a gente tem que pensar: animais. Quando eu vou dar estudos bíblicos, eu observo: será que tem animais naquela casa? Bichos? Quem que tem cachorro? Gato? Estou fora. Galinha? Porco? Certo que ninguém tem porco aí, né? Quem aí tem periquito? Olha só. Calopsita? Porquinho da Índia? Estou fora. Quem tem gato e cachorro? Você sabe a diferença do cachorro do rico e do pobre? Sabe? O do rico tem pelo e do pobre tem peladeiro. Só isso. Na verdade tem mais, porque o cachorro do pobre não entra em casa. O do rico não sai de casa. O cachorro do pobre, ele é muito sociável até certo ponto. Você chega, ele dá aquelas batidas dele e tal. O cachorro do rico sempre foi castrado, ele acha que sua perna é fêmea. Eu dei um estudo bíblico em que eu fiquei 40 minutos e o cachorro subindo na minha perna. Depois até porque eu dentro da minha perna que estava cheia. Mas eu, Marcos, não gosto de cachorro. Não gosto. Eu não gosto. Direito meu. Se eu desse um chute no cachorro da pessoa, o que aconteceria com o meu estudo bíblico? Ia ser expulso. Porque o melhor amigo da pessoa é o quê? É o animalzinho. Olha para mim, deixa eu dizer para você. Quer fazer a pessoa gostar de você? Leve um presentinho para o animalzinho dela. Leve uma roupinha. Comida não, porque tem cachorro que, se for cachorro de pobre, você pode levar osso. Cachorro de rico não pode ter osso. Mas quando você mostra que você gosta daquilo que tem valor para a pessoa abre-se mais para que você influencie, para que você traga orientações. Você está ganhando autoridade quando você se conecta culturalmente àquela pessoa. Eu já cheguei em algumas casas que a pessoa disse assim para mim: pastor, esse cachorro só late desse jeito quando você chega. Eu falei: é o cão mesmo, é o bicho, é o Satanás. Vocês estão rindo, mas é verdade. O Satanás não estava na serpente lá na árvore. Jesus não mandou preocupar os porcos. Por que não pode estar no cachorro na hora de eu dar o estudo bíblico? Aí eu falei para a pessoa assim: eu vou trazer uma manga para o cão chupar manga semana que vem. Ei, olha para mim, deixa eu te falar. Parece brincadeira, mas o diabo usa coisas pequenas, detalhes, para fazer o interessado perder o interesse. Ficar estudo bíblico Aí, numa casa quando em São ele está Paulo, falando isso, eu lembro sábado à tarde, quando eu dava estudo bíblico para irmão Jorge e irmã Lisete, não tinha como a gente dava estudo e ele jogava videogame. Eu cheguei, me sentei assim na poltrona, no sofá, me sentei e falei assim com ele: eu fulano de tal, que jogo é esse? Aí ele me falou o nome do jogo de guerra lá, de matar. Eu falei: rapaz, interessante. Você não tem um jogo de futebol, não? Se tiver um jogo de futebol, eu até volto para jogar com você depois. Aí o menino abriu um sorrisão e falou assim: não, eu tenho de futebol. Aí eu falei assim: se eu voltar para jogar com você durante a semana, você desliga um pouquinho para eu estudar a Bíblia com seus pais? O menino foi lá, desligou, estudamos a Bíblia, depois na semana seguinte ele estava com a gente, e essa família toda foi batizada também para a honra e glória de Deus. Quando você faz a pessoa gostar de você, essa pessoa faz por você aquilo que você disser que ela precisa fazer. Quando eu chego no estudo do batismo, eu não preciso fazer apelo para o batismo, porque a pessoa já está tão envolvida, que ela não consegue dizer não para alguém que ela gosta tanto. Foi assim que aconteceu com você quando você se apaixonou.
Você foi conhecendo tanta pessoa que quando ela falou assim, vamos nos casar, a pessoa estava tão envolvida que ela falou, sim. Quando ela caiu na real, ela já estava batizada. Para terminar essa minha primeira parte, observe os ambientes. Primeiro, se o ambiente da sala da pessoa tem fotos, pessoas que colocam fotos na sala, essas pessoas valorizam relacionamentos e valorizam a família. Se ela tem fotos, pergunte, quem é essa pessoa dessa foto? E ela vai te contar a história. A pessoa não tem na sala dela a foto de um velório, ela tem foto dos momentos mais felizes. Quando ela te contar a história daquela foto, ela estará te contando a história das emoções que serão trazidas. E à medida que ela contar a história, você valoriza a família, dizendo assim, parabéns, eu percebo que você é uma pessoa que valoriza muito bem a sua família. Quando você valorizar o que tem valor para a pessoa, ela vai se abrir para que quando você disser assim para ela, siga-me, e ela vai fazer o quê? Vai te seguir. Daqui a pouco a gente continua. Deus abençoe a gente para ganharmos muitas almas para o reino de Deus.